Boa noite, boa tarde, bom dia a todo mundo. Bem-vindos novamente. Obrigado mais uma vez pela participação. Aqui estamos de novo, Maria Fernanda e eu, falando um pouco sobre os 12 hábitos que podem impedir no nosso crescimento, né? Cujo foco a gente está falando de mulheres, mas não é só com mulheres que isso acontece. Nos últimos vídeos a gente falou sobre a armadilha da perfeição, né? A gente falou sobre a doença de querer agradar, falou sobre permitir que o nosso radar distraia a gente e falamos sobre ficar ruminando. Em relação à doença querer agradar, se você for lá no Elisa Coach, você vai ver que tem um inventário para você descobrir se você é um people pleaser ou não. Você tem essa doença? Não tem? Se isso te interessa, dá uma olhadinha lá e depois a gente pode continuar conversando. No dia de hoje, a gente vai estar abordando outros hábitos. E a gente só gostaria de relembrar que todos os hábitos que a gente está falando, a ideia é que a gente tem essa framework, que a gente tem esse plano de fundo onde o que a gente faz a respeito, né? O primeiro passo é a gente reconhecer se a gente tem o hábito ou não, por isso que tem lá aquele inventário lá no site para vocês. Segundo é, a gente aceita isso ou não aceita isso? A gente tem que aceitar no sentido de que é um hábito que eu tenho, é o meu hábito. Se isso é bom ou ruim, são outros 500. E aí a gente olha as oportunidades. Vou fazer alguma coisa com isso? O que tem? O que eu posso fazer a respeito? E depois eu vou e faço ou não. Então, a grande coisa aqui não é ficar se culpando porque você tem o hábito, é reconhecer que tem, e lidar com isso de uma forma supernatural, tenho, e agora tem oportunidade, tem coisa para você fazer ou não. Então, com isso em mente, vamos focar aqui nesses hábitos que a gente vai falar hoje. A gente vai falar em 2 vídeos separados. A gente vai começar falando sobre o hábito de esperar que os outros notem e recompensem espontaneamente as nossas contribuições. Vamos falar em relutar, em reivindicar nossas conquistas. Depois, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre colocar o emprego à frente da carreira. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre supervalorizar a expertise. Começando, então, com esperar que os outros notem e recompensem espontaneamente nossas contribuições e relutar em reivindicar as conquistas. Isso quer dizer o quê? Isso é um hábito que muitas mulheres têm de achar que o nosso trabalho, o nosso bom trabalho fala por si só. Né? Que as pessoas veem o nosso bom trabalho. E a gente acha que, poxa vida, elas deveriam, só pelo fato de ele ser bom, as pessoas deveriam estar vendo. Quando a gente une isso nessa relutar de reivindicar as nossas conquistas, naquela que a gente fala, não, eu não vou ficar contando para as pessoas o que eu estou fazendo. Eu não quero ficar que nem fulano de tal, que parece um pavão mostrando todas as penas o tempo todo. Então, eu não vou fazer nada, mas eu fico chateada porque os outros não estão notando. O que a gente vai conversar um pouco aqui é, na hora que a gente tem esse mindset, a gente está sendo binário, no sentido de que ou eu não falo nada, ou eu viro um pavão. O que a gente quer conversar um pouquinho aqui é que tem toda uma gama de coisas que a gente pode fazer no meio do caminho. E para a gente exemplificar isso com vocês, a gente está de novo, mais uma vez, como a gente falou, a Marifê aqui, para a gente falar, Marifê, o que você já viu acontecer? Isso já aconteceu com você? E eu também vou estar trocando figurinha com vocês. Olha, isso já aconteceu comigo? Em relação às minhas coaches, que são mulheres, eu vejo isso acontecer? Então é isso que a gente vai estar fazendo no dia de hoje. E aí, Maria Fernanda, o que você acha desses 2 hábitos aí que muitas vezes as mulheres... Então, uma coisa que a gente sempre fala e a Sally fala em outros hábitos também, é be intentional. Sim. Né? Então, assim, tenha essa intenção de nomear esse trabalho que você está fazendo. Não eu me sentia muito mal assim também, né? Aquele, pavão, não sei o quê, né? Só aparece para a hora da foto, e daí na hora de arregaçar as mangas, né? Mas quando eu me deparei com essa situação, eu vi o quão injusto isso é com nós mesmas. Isso. Por que é injusto? Porque não é justo que alguém, não é que as outras pessoas vão se apropriar do teu resultado, não quero entrar nesse mérito, mas eventualmente alguém não sabe que foi você e eventualmente alguém vai atribuir aquele resultado a uma outra pessoa. Isso não é justo. Então, assim, seja justa com você mesmo, né? Ao verbalizar e quando você mostra e demonstra o teu trabalho, você sabe a intenção que você está tendo com aquilo, né? E você tem muita razão, eu vejo muito das minhas coaches essa coisa de quando você fala, bom, então, o que foi que você gerou? E a resposta sempre é, nós geramos, o time fez, o que isso é muito importante quando realmente foi um trabalho de nós e do time. Só que tem coisas que o trabalho é específico de cada pessoa.
E eu vejo nessas mulheres que eu faço coaching que elas conseguem especificar na equipe delas, ó, isso aqui foi trabalho de fulano, de Beltrano, de etc. Mas na hora de falar o delas, elas têm essa dificuldade, né? Na hora de falar o delas, elas trazem todo mundo on board. E aí o que eu falo é, gente, não é você falar o tempo todo que foi você que fez, mas você saber reconhecer. Segundo, saber aceitar quando as pessoas te falam que você fez algo e foi você que fez. Saber aceitar e levar isso numa boa, e não é simplesmente falar, não, não foi nada, foi besteira, foi o time, que eu já vi muitas mulheres fazendo isso. E saber o quê? Isso aqui foi algo que eu fiz. Né? E ter orgulho disso. É ser justo, acho que o termo que você falou de ser justo com você mesmo é fantástico. Porque a gente acaba sendo justo com os outros e acaba esquecendo que é o centro de justiça para a gente também. E eu acho que isso anda muito junto também com você não reivindica, mas depois você quer que os outros reconheçam a sua contribuição. Parece um pouquinho contrário, contraditório. O que você acha disso, Maria Fernanda? Não, e eu vou pôr mais lenha na fogueira, né? Vamos pôr to please, né? Isso! Quem nunca ouviu uma mulher dizendo assim, eu faço tudo, ninguém me reconhece, ninguém me valoriza, ninguém valoriza o meu trabalho, né? Olha eu. Então, eu também já fiz isso, né? Muitas vezes a gente abre mão, se sacrifica em prol de outra coisa, né, do bem comum, mas a gente espera, a gente tem expectativa que as pessoas reconheçam aquilo. Então você entra nesse ciclo que você pensa assim, eu estou dando o meu melhor, as pessoas não me reconhecem, eu não sou notada, então quer dizer que aí se você juntar a autocrítica excessiva e o perfeccionismo, de desvalorização dela mesma. Isso, exatamente. Então ela começa assim, ou entra na vitimização, né? Coitada de mim, eu trabalho, né? Um monte, ninguém me valoriza, ninguém me reconhece, ou entra nessa autocrítica excessiva, minando a autoestima profissional dela. Isso. E isso você pode fazer um comparativo, um paralelo com o pessoal também. Principalmente em época de pandemia, né, minha gente? Nossa! Né? Então, daqui a um tempo a gente vai ver esse vídeo e vai ver que a pandemia passou. Mas aí entra nesse ciclo. Então, é importante a mulher perceber que ela está se boicotando nessa situação. Sim. E você tem que ser merecedora daquele resultado seu, né? E você tem toda a razão quando você fala que pode entrar para um ciclo de vitimização. E daí a pessoa espera que os outros notem, não nota, você fica chateado e aí você entra reclamando. E na hora que você entra reclamando, a reação do outro lado é se afastar mais ainda e notar menos ainda. Então você entra na espiral decrescente. Quando que o que a gente fala é que você tem que parar, reconhecer o que está fazendo e falar, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer as pessoas notarem? Ao invés de reclamar por que elas não estão notando. É diferente, né? Ao invés de reclamar que a outra pessoa vai sentir que aquilo é uma afronta, o que a gente vai fazer para a partir de agora elas começarem a notar? E muitas vezes as mulheres não se colocam, elas preferem deixar os outros se colocarem. Então você vai numa reunião, ou você vai numa conversa, e você acaba deixando o outro sempre se colocar e você acaba não se colocando. Você não reivindica suas conquistas, não coloca... Na hora que você não reivindica e não se coloca, você está dando uma mensagem subliminar para o outro que o que você acha e o que você conquistou não importa. Só importa o que o outro lado acha e conquistou. E você está dando essa mensagem para o outro lado. Na hora que você faz isso com muita frequência, você simplesmente deu uma mensagem clara para o outro lado, o que eu penso e o que eu fiz não importa. Então, você acabou de reforçar os outros não recompensarem as nossas contribuições. Então, por isso que é tão importante a gente parar e começar assim a se colocar. Começar assim a colocar, olha, que legal isso aqui que foi feito. Muito obrigado por ter reconhecido, foi isso mesmo que eu fiz. É importante, porque com isso você vai estar dando mensagem para os outros. Eu também acho que eu fiz importante. O que eu fiz é importante. Então, isso é bem interessante, né?
A gente fala muito sobre respeito. Às vezes a gente fica quieto, vou respeitar, mas quando eu não, até hoje não sei, para mim é uma dificuldade aceitar elogio, né? Já falei acho que no vídeo 1 ou 2. Mas eu passei a fazer o que eu prego, respeito. Então, se a pessoa me elogia, eu vou respeitar a pessoa. Eu vou respeitar a opinião dela sobre mim. Teve uma situação que eu fui indicada para uma premiação, uma premiação regional, assim, era uma premiação Américas. E o meu chefe chegou para mim e falou assim, você vai ser premiada, que legal, não sei o que. Eu falei, por quê? Não, mas o gerente de vendas, né, de Américas, né, falou dessa premiação que você fez isso, aquilo, aquele outro. Eu falei, mas isso é meu trabalho? Não quero premiada. Vou mandar para o meu filho. Obrigada, você me ajudou. Chegou no cúmulo. Olha a vergonha que eu fiz o meu chefe passar. Chegou ao cúmulo do meu chefe e eu falar com esse gerente que me indicou a premiação, e o gerente teve que me convencer que eu merecia. Oh my God! Maria Fernanda, fala thank you. Pega o prêmio e depois vê o que você faz com aquilo, gente, pelo amor de Deus. E nessa situação também traz, outra coisa que me traz é a mente feminina, né, da Maria Fernanda. Não fiz nada, foi uma ideia simples, deu um resultado bom, mas foi uma ideia pequena, foi só meu trabalho. E a mentalidade masculina, porque era um gerente, né, e o meu chefe, né? E eles, uau! E eu, não foi nada. E é interessante que eles tiveram a paciência, digamos assim, comigo, de abrir a minha visão para o que realmente eu estava fazendo e me não empoderar, mas me tomar posse daquilo, né? Então, a gente tem que tomar posse. E outra questão que gera, permeia alguns hábitos é a aceitação. Minha amiga, estão te premiando e elogiando, aceita. Sim, né? Sim. Você aceita, você é merecedora. Por isso que dentro do framework, para a gente poder lidar com o hábito, tem lá uma aceitação. A gente tem uma dificuldade muito grande em aceitar as coisas, principalmente quando as coisas são boas, a gente tem, mas não é só não. A gente, de uma forma geral, essa aceitação é complicado e a gente tende a ruminar mais do que aceitar, cá entre nós, na hora que a gente está colocando. Eu ri você falando essa coisa dessa premiação, entre outras coisas, porque até hoje eu aprendi a dizer obrigado, sem dizer não fui eu, né? Fomos nós. Porém, até hoje, algumas vezes, o reconhecimento de algo que eu fiz me emociona e eu choro. E é uma coisa muito interessante, porque eu nunca vi um homem chorar porque alguém reconheceu que ele fez um bom trabalho. E eu tenho muitas vezes essa reação, que é uma coisa de eu ficar emocionada, tipo assim, oh meu Deus, viu, até reconheceu. E depois você fala, cara, a pessoa reconheceu, não é assim que, ela me fez um favor, é como se tivesse a pessoa me fazendo um favor por ter reconhecido que eu fiz um bom trabalho. Então, é engraçado esse sentimento, porque eu tenho isso ainda até hoje. E eu nunca vi nenhum homem ter essa sensação de achar que alguém está fazendo um favor por reconhecer que fez um bom trabalho. Então, acho que juntando isso com o que você falou, mostra muito do quanto que a gente realmente costuma e pode cair na tentação e pode cair nesses hábitos. Exatamente. E aí, então, gente, em relação a esses dois hábitos, é isso que a gente gostaria de falar aqui. A gente vai dar uma parada e a gente já volta para falar dos hábitos de colocar seu emprego à frente da sua carreira e de supervalorizar o expertise